Amém? Então, vamos lá, fica de pé ainda, querido. Salmo 15, diz assim o texto: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta. Quem morará no teu santo monte? Uma outra pergunta. E ele responde: aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu vizinho, aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente, quem faz estas coisas nunca será abalado. Aleluia, amém. Essa é a palavra de Deus. Tome o seu lugar, glorificando, exaltando, jubilando aquele que vive e reina para o todo sempre, amém. Coloquei um tema, olha lá: tenha vergonha do seu pecado. Que Jesus nos ajude, amém. Queridos, quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor colocou em meu coração a seguinte frase que eu quero compartilhar do texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, se assim você a trouxe. Dentro de uma mensagem como essa, ou você vai me odiar, ou você vai odiar o seu pecado. Amém? Ou você odeia o pregador, ou você odeia o pecado ao qual você pratica e insiste em praticar. Foi Jesus quem morreu por nós, sim ou não? Foi Jesus que deu a sua vida por mim, por você, pela noiva. E como o pastor ele orou aqui por mim, o Senhor ele escolhe as pessoas certas, no dia certo, no tempo certo, para falar acerca de assuntos diferentes, assuntos um pouco às vezes complexos de se falar, difíceis de se falar, mas tem aqueles que ainda falam. Aleluia. Foi Deus que escolhe, querido. Olha, fala para o seu irmão assim: foi Deus que te escolheu para que você estivesse aqui hoje, pudesse estar aqui hoje, melhor dizendo. É Deus que escolhe, é Deus que capacita, é Deus que separa, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que restaura, é Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que dá um templo grande de 5.000, 3.000, 10.000, tudo é para Ele, por Ele, é Deus que é o Senhor de todas as coisas. Você está aqui? Não saia daqui, às vezes com um olhar como pregador, mas saia daqui odiando o pecado. Saia daqui dessa noite ferido ou ferido, não pelo pregador, mas pela palavra que adentra em nosso coração e nos corrige, nos alinha a estar no centro da vontade de quem Deus é. Deus só fere quem Ele quer sarar. Vou repetir: Deus só fere quem Ele deseja sarar, porque o Evangelho, ele ofende a mente para revelar ao coração. Na mente nós somos ofendidos, na mente nós não queremos ouvir certas mensagens, na mente nós queremos nem estar num ambiente como esse, na mente que é o lugar da alma, nós queremos estar numa manhã chuvosa como essa, debaixo do nosso cobertor, descansando, acordando e tomando um chazinho quente, sim ou não? É a nossa mente, é a nossa alma, mas quando vem ao coração, eu anseio estar aonde o meu amado está. Deus fere. Por que Ele fere? Deus fere quem Ele quer sarar, Deus humilha quem Ele quer exaltar, e Deus arranca a máscara de quem Ele quer santificar. Aleluia. Quem pode habitar no santo monte? Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? São perguntas que nós precisamos fazer antes de estar num ambiente como esse. E ele responde uma vez mais: aquele que leva uma vida primeiramente íntegra.
Diga comigo, integridade. Sem integridade, querido, nós estaremos num ambiente como esse, mas não vamos receber aquilo ao qual o Espírito Santo está ministrando à igreja. Outra coisa, pratica a justiça, e de coração fala a verdade, que não difama os outros, ou seja, a língua maledicente. Ao silêncio. Quando, querido, nós falamos mal dos nossos irmãos, falamos mal do pai, da mãe, dos filhos, do tio, da avó, do parente, que seja, nós não estamos falando mal da pessoa. Deus diz que Deus abomina a língua maledicente. Deus resiste esse tipo de crente. Mas crente faz essas coisas? Vamos lá, vamos entender aqui o que o texto está nos dizendo. Eu estou lendo Salmo 15. Que não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, que despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor, que cumpre as suas promessas, mesmo que seja prejudicado. Aquele que ama ao Senhor, ainda que perca, querido, ele está ganhando porque ele ama a Deus. Vamos lá. Que cumpre as promessas, mesmo sendo prejudicado. Quem empresta o seu dinheiro ao necessitado, sem visar lucro, e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Depende da tradução das suas escrituras. Quem assim age, assim permanecerá na presença do Senhor. Olha, o Salmo 15, querido, é um salmo para os filhos, para os crentes. Quem quer aprender a cultuar a Deus nessa manhã? Está em Salmo 15, nós vamos discorrer o texto, e você vai ver o que é ter ou ser um culto a Deus, rejeitando e tendo vergonha do seu pecado. Nesse tempo, querido, chamado o tempo contemporâneo, o século, onde o Evangelho tem se expandido, crescido de uma forma maravilhosa, o Evangelho está sendo de livre acesso a muitas pessoas. Há um tempo atrás, quando eu me converti, não era tão simples assim. Nós não tínhamos naquele tempo um culto para jovem, um culto para adolescente, nós não tínhamos culto para criança, não tinha uma estrutura linda como essa, ainda que tinha igrejas maiores naquele período. Eu não vim de uma igreja, de uma estrutura grande, mas eu saí de uma igreja pequena, mas mesmo as igrejas grandes naquele tempo, não tinha toda uma estrutura em aparato, condição intelectual, psicólogos, pessoas capacitadíssimas para cuidar dos nossos filhos, instruir, ensinar, ali dar o suporte, a base necessária, para que enquanto eles estão sendo igreja lá embaixo, você cultua a Deus aqui em cima. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, sim ou não? Mas naquele tempo não havia nada dessas coisas, e mesmo assim nós nos dedicávamos à oração, nos dedicávamos à santidade, e você reconhecia quem era crente naquele tempo. Como que você reconhecia um crente naquele tempo? Cabelo grande, sim ou não? Se olhava aquele cabelão, as mulheres com saia, ou um homem mais formal, você, ixi, aquele ali deve ser crente, sim ou não? Hoje nós não reconhecemos mais pela vestimenta quem é crente e quem não é crente. Por quê? Porque o padrão agora moldou tanto ao mundo que nós não conseguimos reconhecer quem é filho e quem não é filho. E eu não estou falando de doutrina aqui, porque Deus de fato conhece o coração, sim ou não? Mas eu estou falando assim, querido, um homem e uma mulher que está indo para o céu, ele sabe como o céu se veste. Ele quer ser reconhecido não pelas roupas, mas ele quer ser conhecido pela santidade ao qual ele carrega. E é impossível ser santo sendo profano. Me ajuda no glória a Deus. Isso, me ajuda. A proliferação, queridos, dos falsos crentes. A proliferação dos falsos crentes. Há uma proliferação dos falsos crentes em nossos dias, e a culpa é de quem? Dos pregadores, dos pastores, dos mestres, dos apóstolos, e assim por diante, dos semideus que hoje tem, que pregam um falso evangelho. Falsos pregadores pregam falsas mensagens, e são sustentados por falsos crentes.
Se temos falsos pregadores, temos falsas mensagens. E o resultado dos falsos crentes, não teremos igreja verdadeira. Porque estão superficializando tanto o evangelho, querido, que não nos custa mais nada ser filho de Deus. Banalizaram tanto o evangelho, que não custa mais nada. Vem para a igreja, fica aí no meio do povo e vai dar certo. É esse tipo de evangelho, querido, que o Salmo 15 está condenando, apontando e dizendo, não é bem assim não. Vamos decorrer. Nós teremos falsas igrejas nesse tempo. Se temos falsas igrejas, temos um aglomerado de pessoas que não nasceram de novo, um aglomerado de pessoas que não conhecem o evangelho e que pensam estar cultuando a Deus do seu modo. Aí nos dias de hoje, cada um cultua a Deus do seu jeito, da sua forma. Não, mas eu tenho o meu jeito de adorar a Deus. Não, mas não é do seu jeito, filhinho, é do jeito que está escrito. Fala aleluia, irmão. Isso, me ajuda. É do jeito que está escrito. Eu não posso enquadrar o evangelho dentro daquilo que eu acho que é certo. Eu tenho que apontar para as escrituras e dizer, Deus precisa ser adorado da forma que Ele deseja ser adorado. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua verdade. Isso não serve para o culto a Deus, só serve para a verdade de Deus. Se o culto é de Deus ou para Deus, ele tem que ser baseado naquilo que Ele diz, ou seja, na sua palavra. Eu não posso criar um novo evangelho, uma nova forma de cultuar a Deus. Por quê? Porque o texto, o apóstolo Paulo exorta dizendo assim, aquele que manifestar, aumentar, dizer um outro evangelho, além daquilo que já foi fundamentado, considere isso como o quê? Anátema. E o que significa anátema? Maldito. Só que aí, os crentes de hoje romantizam o evangelho, dizendo, não precisa, faz uma campanhazinha, que está tudo certo. Não está certo, querido. Porque a única coisa que é absoluta é a palavra de Deus, que é a mesma ontem, hoje e eternamente. Tudo vai passar, mas a palavra, ela não irá passar, ela irá pela eternidade. Aleluia! Qual é a verdade do culto? Vamos lá. Na igreja física, igreja física, qualquer pessoa pode entrar. No ambiente onde se pratica o evangelicalismo, qualquer pessoa pode entrar. Dá glória a Deus, aleluia, amém, Deus abençoe. Mas na dimensão do culto, na dimensão espiritual, na atmosfera cultica, que atrai Deus e que toca o seu coração, esses não podem entrar. Não é para qualquer um. A igreja inclusiva é um engano. Diga comigo, a igreja inclusiva é um engano. É um engodo de Satanás. A proliferação de igrejas para dizer que estamos crescendo, evoluindo, é um engano de Satanás. Estamos olhando para muitas igrejas e muitas delas estão cheias de pessoas vazias de Deus, e nós dizemos, aquilo foi um avivamento, ou isto é um avivamento. Estamos até cantando sobre avivamento, mas a gente não consegue se comportar como crentes avivados. Por quê? Porque estão vazias de quem Deus é. Por que estão vazias? Porque gastam os seus dias e suas horas fazendo tudo que o mundo oferece, mas não gastam os seus dias e suas horas conhecendo o Deus que te chamou para a luz. Aleluia, aleluia. Estamos cantando sobre avivamento, crendo no avivamento.
há uma ação de transformação pelo Espírito Santo. Jesus disse, em Lucas capítulo 18, versículo 8, porventura, achará o Filho do Homem fé na terra quando ele vier? Ou seja, nós estamos no momento onde está apontando para o fim, não para o começo. Nós não estamos mais na igreja primitiva, onde tudo está começando. Agora nós estamos saindo da primitiva e vindo para a igreja apocalíptica. Ou seja, o fim de todas as coisas, o cumprimento da palavra, aonde a igreja será recebida nos altos céus. É o cumprimento. E o texto está dizendo, porventura, será, meu Deus, né? Nós brincamos isso. Achará o Filho do Homem fé na terra quando ele vier? É uma preocupação da parte do céu, querido, para esses dias, por causa da apostasia que tem adentrado dentro das igrejas, e trazendo um esfriamento espiritual, e todo mundo criando um evangelho próprio, e espalhando essa comida podre para o povo. Só há um alimento, querido, deixado pelo nosso Deus, a palavra. Não tem outro alimento. A minha experiência não serve de doutrina para você, ainda que possa enriquecer a sua fé, mas não serve, porque o que Deus tem para mim, não tem para você. Por isso que muitos cavam e acham água, outros cavam e só tem entulho, porque a sua fé não pode estar fundamentada na experiência de outro. Porque no dia do juízo, querido, Deus vai dizer assim para mim e para você, mostre-me tuas mãos. É individual, querido, o negócio. Diante do Cordeiro, diante do trono branco, querido, não vai ter como chamar o pastor. Chama o meu pastor lá, ele conhece a minha vida. Eu tive vários atendimentos com ele, Deus, fala com ele lá. Não se esperta não, querido. Diante de Deus, é você e Ele e o Espírito Santo. E se nós tivermos o selo, o sangue, fique despreocupado, porque Ele vai olhar para nós e dizer assim, ó, para a direita, vinde bendito do meu Pai, eu tenho preparado para vocês uma mesa. Mateus capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, um texto escatológico apontando para o fim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. Olha só, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, nesse tempo que se chama hoje, querido, o pecado vai estar o quê? De uma forma exponencial muito grande. Muito grande, querido. As pessoas não vão ter mais vergonha dos seus pecados. Tenha vergonha do seu pecado. Porque as pessoas não têm mais vergonha. Elas sobem para pregar em pecado. Elas cantam em pecado. Não eles, né? Mas elas pregam em pecado, cantam em pecado, lideram em pecado, cuidam em pecado. A vida está suja, uma lama tremenda. Ela não tem mais vergonha do pecado. Por isso que a igreja, querido, ela pode ser inclusiva na terra, mas no céu ela é exclusiva. Aqui você pode se enganar, mas no céu não tem como enganar a Deus mais. Aleluia. Paulo profetizou. Deixa eu correr aqui que tem bastante coisa. Escrevendo a Timóteo que nos últimos tempos teríamos tempos trabalhosos. Eu não sei que tipo de avivamento a igreja está esperando, mas quando eu olho para a Bíblia, vejo uma exigência de comportamento avivado. Se você recebeu a ação e a unção do Espírito de Deus na sua vida, o seu caráter é transformado, a sua vida é alterada, ela sai de um rumo humano, carnal, mundano, e passa a ser controlada pela palavra. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Você que não levantou a mão, depois você vem aqui na frente, nós vamos orar. Quem tem o Espírito Santo, querido,
A sua conduta não é mais humana, suja, pecadora. Humana não, desculpa, mundana. Não é mais mundana, suja e pecadora, mas agora ele tem o seu caráter forjado pelo Espírito Santo. Ele pode até pecar, mas nunca mais ele vai pecar em paz. Ele não peca mais em paz, porque o Santo Espírito está todo dia. Você não vai me buscar? Você não vai falar comigo? Pede perdão para sua esposa, cara. Para de ver essa pornografia aí, essa coisa imunda, suja. Para de ficar curtindo mocinha de biquíni no Instagram. Para de ficar vendo coisas ridículas lá de sensual. Ei, toma vergonha na sua cara. Aí queremos nos justificar. Aí o camarada faz tudo errado a semana inteira. E aí vem para o pastor ele arrumar uma unção sobre ele. Sabe qual é a unção que você está pegando? De juízo, querido. Arrependa-se, lembra-se de onde caiu. Tome a sua cruz e vai, não peques mais. É evangelho isso. Não é o Sandro que está falando. É a palavra de Deus. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo? Praticando o culto. Para que isso, pastor? Para que você possa cultuar. Para que o culto não seja 2 horas de simplesmente barulho, aleluia e glória a Deus, dentro de um prédio. Mas que o culto seja praticado antes mesmo de nós nos reunirmos aqui. O culto não começa aqui. O culto começa ao meu deitar e ao meu levantar. O culto começa eu indo para o trabalho. O culto começa eu sendo pai dos meus filhos. O culto começa eu sendo marido da minha esposa. O culto começa eu indo conversando com os meus amigos, com meus familiares. Eu estou cultuando, por quê? Porque a presença de Deus está comigo. E aonde a presença de Deus está, o Espírito Santo está, Jesus está. Então eu sou luz do caminho. Aleluia. E aí quando nós nos reunimos como igreja para cultuar, o culto já começou faz tempo, querido. Por isso que muitas pessoas chegam num ambiente como esse, aí eles ficam apontando para o louvor. O louvor é sempre o alvo, né? Nossa, essa música está barulhenta, hein? Nossa, desafinou que foi. O baterista então nem se fala. Meu Deus, está entrando dentro da minha cabeça aqui, ó. O barulho que ele está tocando. Sabe por quê, querido? Porque você está no plano mundano. Porque aqueles que estão no mundo espiritual já estão cultuando a Deus, e não estão se preocupando. Quem está cantando, quem está pregando, quem está aqui em cima, se está falando, não está falando. Ele já sente a glória de Deus. Ele já recebeu do seu Pai. Ele só vem agradecer no altar. Aleluia, aleluia, querido. Satanás quer roubar o culto dos filhos, colocando impedimentos, pedras, coisas para tirar a sua atenção daquele que é o primeiro. Culto a Deus, Salmo 15 completa, ou é a base para tudo isso que estou falando a vocês nessa manhã. E eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos. Primeiro, perguntas importantes. Segundo, um equilíbrio importante. Terceiro, a coisa mais importante. O caminho do adorador até cultuar. O que está acontecendo no Salmo 15? Que se conecta com essa introdução que acabei de falar. A vocês que é um adorador, a caminho da tenda da adoração. Essa tenda é chamada de tabernáculo. E antes que ele chegue perto do ambiente de culto para adorar, ele faz perguntas importantes. As perguntas são: Senhor, Salmo 15, quem pode entrar no teu tabernáculo? Ou seja, Senhor, quem pode ter acesso ao lugar de intimidade? Davi perguntando. Ele está a caminho do culto. E na mente dele ele está conversando com Deus.
Senhor, quem pode entrar lá dentro? Porque naquele período, não era qualquer um que podia acessar o tabernáculo e estar num ambiente de adoração. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma. E ele fala: Senhor, quem pode ter acesso ao lugar de intimidade? Qual era o lugar de intimidade do Santíssimo? Acabei de responder: o Santíssimo Lugar. Era o Santíssimo Lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, aqueles que experimentam o lugar de intimidade, querido, não sabem viver em outro lugar. Não sabem viver em outro lugar. Olha só, é o caminho do adorador. Ele está indo adorar, ele está conversando com Deus, e dentro disso há uma estrutura dentro do tabernáculo. Se você já leu Êxodo, sabe que o tabernáculo é dividido em 3 partes para facilitar a compreensão: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Se você já leu Êxodo a partir do capítulo 24, escute-me, você sabe que quem tinha acesso restrito de intimidade era o sacerdote. Átrio, santo lugar e lugar santíssimo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava aquele lugar. Se você já leu Êxodo capítulo 24, você sabe, só o sacerdote da tribo de Levi poderia entrar naquele lugar. Davi não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá. Só sacerdote da tribo de Levi, oferecendo holocausto, ou seja, queimando totalmente um sacrifício, só pode ter acesso àquele que tem incenso, a fumaça que cobre enquanto ele entra para interceder pelo povo. Olha só que manobra, querido, para fazer um sacrifício. Era coisa santa. Aí eu fico pensando nos dias de hoje, como nós nos comportamos, como nós nos vestimos, como nós falamos, como nós pensamos, o que assistimos, o que ouvimos. Será que Deus, querido, pela sua infinita bondade, misericórdia, amor e compaixão, está dizendo assim: não, meu filho, está tudo bem, assim mesmo. Não. Ah, Deus, eu estou assistindo pornografia aqui. Não, fica tranquilo, uma hora passa. Passa no inferno. Não passa, querido. Sabe por quê? No céu não entra adúltero. No céu não entra fornicador. No céu não entra lascivo. No céu não entra luxúria. No céu não entra soberba. No céu não entra mentiroso. E mentiroso, querido, é um pecado silencioso. Mentira é diferente de adúltero. Sabe por quê? Porque o mentiroso é pior do que o adúltero. Por quê, pastor? Porque quem mente, diz o texto, que é filho do diabo. Ele é filho do diabo, mentiroso. Aquele que calunia o seu irmão com mentira, está sendo usado por quem? Pelo Espírito Santo? Pelo diabo. É pesado? É a palavra, não é pesado. É que talvez você acostumou com um ursinho carinhoso. É a palavra, querido. Aleluia. Posso continuar? Quem pode entrar no tabernáculo? Só pode entrar no tabernáculo quem lava a bacia de bronze. Só pode entrar no tabernáculo quem tem as vestes sacerdotais, com a mitra na testa, santidade ao Senhor. Quem tem o peitoral, o efode com pedras preciosas, e também os nomes das tribos de Israel nos ombros, ligados ao peito. Só pode entrar no santuário quem tem todo esse aparato sacerdotal, e que tem que ser da tribo de Levi. Olha que enrosco que era para entrar no tabernáculo. Se fosse nos dias de hoje, querido, nós estamos perdidos. Meu Deus do céu, só o sangue de Jesus, misericórdia dele. Davi e o plano original de Deus.
Não é à toa que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque não era o plano original e eterno de Deus que só uma tribo, um homem de uma tribo, tivesse acesso ao lugar íntimo. O plano original de Deus, querido, era que todos pudessem acessar este lugar. Mas porque havia um distanciamento entre Deus e a sua criação, Deus precisou levantar uma linhagem de sacerdotes, exclusiva e separado, para perdoar o pecado dos povos. Mas aí vem Jesus, debaixo de graça e amor, o supremo pastor, ao qual o véu se rasgou de cima a baixo, e nos deu liberdade para acessar o santíssimo lugar. Agora eu não entro apenas no átrio ou no santo lugar, eu tenho acesso em qualquer lugar aonde eu estiver, ao santíssimo lugar, o lugar da intimidade. O desejo de Davi pela intimidade com Deus. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo que ele sabe lá dentro que a intimidade não é apenas para uma tribo. Ele sabe lá dentro que o plano original e eterno de Deus é para quem deseja Deus, é para quem ama a Deus, e é para quem quer sentir a Deus, aleluia. Só que ele não está dentro da tenda, ele não está dentro do tabernáculo, ele está a caminho do culto, ele está a caminho do tabernáculo, e antes que ele entre no tabernáculo, ele faz as perguntas importantes, ele está indo. Imagine, por favor, era um tabernáculo, um lugar alto, pois o tabernáculo foi levantado para depois se tornar templo no monte de Moriá, e um dos montes da terra de Moriá. Olha só, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele ia direcionado ao tabernáculo, para se encontrar com Deus, fazer o sacrifício, perdoar o pecado dos povos. Mas Davi não, Davi estava a caminho do culto. Davi estava indo num domingo, acordou 7 horas, fez um café para a família, todo mundo sentou à mesa. Eu sei que talvez você não fez isso, mas eu estou só explanando. Mas aí preparou a mesa, um cafezinho ali, fresquinho, com pão francês, um pão de queijo. Todo mundo da família comeu. O sacerdote se levanta, fala todo mundo, vamos se arrumar, porque hoje é dia de culto. E a família se levanta, os filhos vão colocar a roupa, a esposa gasta 2 horas na frente do espelho, o marido já fica preocupado, vamos chegar atrasado, já começa a tribulação ali. Mas aqueles que vêm cultuar, a paz que excede todo entendimento está sobre ele. E aí ele não arruma confusão dentro de casa. Ele fala, minha esposa, você está linda, que maravilhosa, as crianças tudo bem arrumadas, vamos embora, falta 5 minutos, mas dá tempo, nós já estamos cultuando. E entram no carro, chegam na casa de Deus, com alegria em seu coração, e já começam a se arrepiar. Meu Deus, hoje Deus está aqui. Mas não é que Deus está aqui, Deus já estava com eles, quando eles abriram os olhos, já caminhando ao lado deles. E quando eles sentam numa cadeirinha confortável como essa, quando ele levanta as mãos aos céus, os céus se abrem, eles veem a glória, e a família é restaurada, o amor de Deus é derramado, porque o pecado já não faz parte da sua história. Aleluia! Pergunta antes do culto. Estamos aprendendo com Davi o que é cultuar. Enquanto ele se conduz em direção à tenda, em direção ao tabernáculo, ele vai perguntando antes do culto, antes de chegar no local de cultuar, ele vai perguntando, quem é que pode entrar, Senhor? Quem vai sentir a sua presença? Aleluia. Quem vai experimentar a intimidade nesse dia? Como eu devo me comportar para que eu entre num ambiente cultico? Senhor, quem está preparado para ter acesso ao tabernáculo? Davi indo para o culto e perguntando-se. A expressão habitar, querido, na tenda ou permanecer no monte,
não é a nossa linguagem de morar fixamente, até porque o tabernáculo era móvel. Os irmãos sabem disso. O que era permanente era a experiência dentro do tabernáculo. Ou seja, nós estamos aqui nessa manhã, e Deus pode te dar uma experiência tão profunda e verdadeira, porque para onde você for, essa experiência vai estar com você, e você vai estar na sua cabeça: que culto maravilhoso, eu sentir a glória de Deus. Senhor, eu não consigo parar de falar em línguas, eu estou no meu carro dirigindo, eu sinto que o Senhor está aqui. Deus, eu não vejo a hora de estar reunido como o corpo de Cristo, cultuando ao Senhor, sendo um sacrifício vivo, experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, hoje eu não vim te pedir nada, mas eu quero entregar meu tudo. Eu fico impressionado, porque todas as vezes que vou preparar a mensagem, desde os louvores, dízimo, até o recado, está alinhado com aquilo que o Espírito quer falar. Aleluia. Nós nos alegramos em cultuar a Deus. O que era permanente era a experiência dentro do tabernáculo. Quando a chama acendia na tampa da arca, ou quando a glória descia na porta do tabernáculo em Êxodo 40, ou quando o fogo de Deus descia sobre o altar, 1 Crônicas. Isso era habitável no homem, isso era a marca no homem. Todos que têm um encontro com a glória, querido, eles nunca mais são os mesmos. Nunca mais são os mesmos. O significado de habitar é ter a marca do ambiente em nós. Você deve ter vários setores por onde passa e trabalha, mas você sabe o que é habitar em você? É o seu lar, é o seu quarto, é a sua cama. O que ele diz: Senhor, quem pode habitar? Salmo 15, quem pode ser impactado? Quem pode ser marcado pelo culto no tabernáculo? Porque ele faz essas perguntas. Quem faz perguntas quer saber mais. Quem faz perguntas reconhece que não sabe. Quem faz pergunta fica mais inteligente quando sabe a resposta. Só que é uma pergunta e ele mesmo vai responder. Ele pergunta e ele mesmo responde dentro do Salmo 15. Ele está conversando com Deus, ele está perguntando para Deus, ele está contendendo com Deus: Senhor, como que é cultuar? Quem pode entrar no culto, Senhor? Porque Davi era um homem pecador, querido. Ele errou muito no seu tempo, mas ele tinha vergonha do seu pecado. O problema é que hoje, a geração de crente de hoje não se envergonha dos seus pecados. Não se envergonha. Autoanálise antes do culto. Quem faz pergunta é porque está analisando. Mas eu disse, ele não está perguntando para o sacerdote, ele não está perguntando para um pastor, para um líder, ele está perguntando a Deus. Enquanto ele está indo cultuar, ele está perguntando e conversando com Deus. Ele está perguntando a Deus com quem ele está falando no Salmo 15? Com o nosso Senhor. Então ele está indo cultuar a Deus, e as perguntas são de autoanálise. Eu estou preparado para o culto? Eu estou preparado nessa manhã para cultuar a Deus, ou eu cheguei de qualquer jeito aqui? Aí o camarada ou a camarada, o irmão ou a irmã, assim como você queira falar, passa a semana inteira na televisão de esgoto. Aí fica a semana inteira no Instagram. Desculpa, agora é porque está trabalhando, sim ou não? Deus vai te pegar. E aí fica a semana inteira no WhatsApp. Vai dormir com o telefone do lado, porque se toca tem que saber quem está mandando mensagem. E aí vem para o culto, cultuar a Deus, com a mente cheia do quê? De Deus. Não tem como cultuar. Por isso que ele está perguntando. Eu estou preparado para cultuar? Eu estou preparado para adorar? Aí ele responde: só tem acesso quem é íntegro, quem pratica justiça, quem fala a verdade de coração, quem não é difamador, quem despreza os que têm conduta reprovável, quem
quem teme a Deus, quem cumpre a sua promessa mesmo quando sofre prejuízo, quem não aumenta a dor do necessitado e pobre, e quem não aceita suborno para mentir sobre o inocente, esse eu sei que entra para cultuar. Olha só, querido, o que Davi está falando. Quem pode então, Senhor? Quem tem acesso a esse culto? Só tem acesso quem é íntegro. Só tem acesso quem pratica a justiça, fala a verdade de coração, quem não difama, quem não despreza os que têm conduta reprovável, quem honra quem teme a Deus. Porque honrar, querido, aquilo que a gente pensa que tem que honrar é uma coisa, agora honrar aquele que é temente a Deus, independente do que ele fez para mim, isso é evangelho. Olha só, mesmo quando sofre prejuízo, quem não aumenta a dor do necessitado e do pobre, e quem não aceita suborno para mentir, esses podem entrar no culto e experimentar o que é culto. Tirando isso, querido, se torna um evangelho frio. Sabe por quê? Daqui a pouco você vai começar a olhar no relógio e vai pensar assim: que hora que vai acabar este culto? Deixa eu dizer uma coisa para você: o culto não acaba. O culto não acaba. O culto é aqui, é na minha casa, é onde eu estou cultuando a Deus. Aleluia, aleluia. Analisando a vida antes do culto, o pregador examina o seu sermão, a banda examina a afinação dos instrumentos, o cantor examina o repertório. Tecnicamente, isso é necessário, mas teologicamente, cultica, eclesiasticamente, temos que analisar a nossa vida. Não adianta ter uma oratória boa, uma mensagem boa, profissionais excelentes, mas a minha vida não está coerente com aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que precisamos fazer uma autoanálise de como nós estamos antes de ministrar a igreja. E você dentro da sua casa, antes de receber o que Deus tem para a sua vida. Porque é fácil cobrar dos outros, sim ou não? Agora e você? O culto não é feito de um carvão, mas são vários que acendem a brasa. Aleluia. Como você está cultuando nessa manhã? O Espírito Santo e a igreja primitiva. Atos 5 diz que quando o Espírito Santo Consolador, sabe a pombinha? Essa pombinha matou Ananias e Safira. Por quê? A Bíblia diz que os ímpios não ousavam congregar naquela igreja, por causa da experiência que teve naquele altar. Isso é culto, querido. Isso é culto. A pessoa trazer uma oferta contaminada no altar foi fulminada por Deus. Estou falando da nova aliança, não é mais da lei agora. O culto é algo sério, que as pessoas estão levando como se fosse, vamos lá, tenho que ir, senão, se meu líder não me vê no culto hoje, se o pastor não me vê, se eu não colocar o crachazinho, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Não vou mais no face a face. Deus vai te pegar, crente. Culto é diferente. Culto é entrega. Culto é renúncia. Culto é santidade. Culto é integridade. Tudo é a Deus e não a homem. Aleluia. Qual que é o dever do cristão? O que eu tenho que fazer, pastor? Vai para casa. Deuteronômio capítulo 5 diz que o povo estava no pé do monte de Deus. Disse Moisés: eles não querem me ouvir, Senhor. Manda eles embora para a casa deles. Manda eles embora. Manda eles voltarem para suas tendas. Por quê? Porque se eles não conseguem consertar o altar da sua casa, não é na minha casa que eles vão crescer. A responsabilidade de um culto, querido,
Se eu não tenho prática de culto dentro do meu lar, eu não vou conseguir cultuar aqui. Mas aí vem os falsos pastores, vem os falsos mestres, vem os falsos apóstolos, e aí por existir os falsos ficam em evidência, e aqueles que são verdadeiros, honestos, de boa íntegra, de bom caráter, de integridade, eles ficam quietinhos, com medo de falar. Aqui não, Satanás. Aqui nesse altar ainda tem homens e mulheres que pregam a verdade, e Babilônia vai cair pelas mãos do nosso Deus. O seu governo é perpétuo e inabalável. Pecado ainda continua sendo pecado e leva para o inferno. Aleluia. Quem não discerne o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A noiva, a igreja. Quem não sabe o que é a igreja, querido, quem não se dedica a aprender eclesiologia, não é faminto por Deus, não é a língua estranha, não é só a doutrina da igreja onde nós congregamos. Quem não conhece o que é a igreja, não sabe o que é corpo de Cristo, não cultua, precisa dos outros para cultuar, precisa dos outros para preparar o ambiente, mas ela mesma não consegue atrair a presença de Deus para um culto particular. Ela sempre precisa e necessita que alguém prepare um ambiente para que ela entre nesse ambiente e sinta um arrepio. Para sentir arrepio, querido, é só tirar a camiseta lá fora. Hoje está friozinho, é rapidinho. Deus não quer que você sinta um arrepio. Sabe o que significa Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh significa mergulhado no Espírito Santo, se tornando um só com Ele. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Ah, pastor, mas eu nunca vou ser um pastor, e daí? Mas você é filho. No céu, o título pastor não serve para nada, mas os filhos entram e celebram com o Cordeiro. Quem é filho aqui? Aleluia. O pastor antes de ser pastor é filho. O pastor antes de ser pastor é ovelha. O pastor antes de ser pastor é pai. O pastor antes de ser pastor é marido. O pastor antes de ser pastor é avô. O pastor antes de ser pastor é tio. O pastor antes de ser pastor é homem. O pastor antes de ser pastor é um ser humano como qualquer um outro. E quando nós entendemos esse ambiente de culto, nós dependemos uns dos outros para que a glória de Deus desça no ambiente. Receber o culto. Agora, porque ele pergunta a Deus? Porque ele sabe que culto é para ser recebido por Deus. Então, para quem que ele está perguntando? Para Deus, apenas para Deus. Porque ele não pergunta para o homem? Porque no culto, o que menos importa são se os homens recebem ou não. No culto, menos importa se o homem me aplaudem ou não. No culto, menos importa se os homens me cumprimentam ou não. Culto, eu tenho que ser recebido por Deus, apenas por Deus. Porque o culto não é para homens, o culto é para Deus. E se Deus me recebeu no culto, o presbítero Carlos falou aqui, Jesus está aqui, olhando quem está entregando a sua oferta. E a oferta, querido, é culto. Como se você está entregando o seu culto a Deus hoje? Como é que eu faço para entrar no tabernáculo? Como é que eu faço para entrar no culto? Aí o pastor da igreja responderia: dê os seus dízimos, faça campanha, traga a sua oferta, deixe o cabelão até no pé, a saia até no pé. Mas quando ele pergunta para Deus, o que eu tenho que fazer para cultuar? Deus responde. Se eu fosse você, eu anotava isso agora e orava sobre isso.
Deus responde: seja justo, seja íntegro, fale a verdade do coração, não seja difamador, não seja prejudicial a ninguém, despreze quem tem conduta reprovável, valorize quem me teme, cumpra as promessas, não abata o abatido ainda mais, e não aceite suborno para mentir contra o inocente. Essa é a resposta de Deus para quem quer cultuar. O resto é coisas criadas pelo homem e pela religião, que matam, sangram pessoas. Quantas pessoas estão mortas dentro da sua casa nesse exato momento, porque a religião os matou? Quantas? Quantas? A religião é um câncer nesse tempo, mas só existe esse câncer para manifestar a glória de Deus. Os justos ainda estão de pé, os remanescentes estão surgindo de todos os lados, o evangelho verdadeiro está sendo pregado em toda a terra. A glória da segunda casa será muito maior do que a primeira, e aqueles que um dia ouviu e se perdeu, eles voltarão, colhendo os seus molhos. Há um equilíbrio importante. Segundo lugar, um equilíbrio importante. Em primeiro lugar, uma pergunta importante. E qual é a importância da pergunta? Posso ir mais um pouquinho? Diminuiu, amém. Há uma autoanálise, um equilíbrio importante. Vou perguntar de novo. Ele está perguntando para quem? Agora ficou boa a nossa conversa aqui. Ele quer cultuar a quem? A tenda e o monte são de quem? Ele quer sentir a presença de quem? Então olha a resposta do Senhor: Senhor, como eu faço para te sentir, para te adorar, para entrar no santuário, para ver a tua glória? Agora olha o equilíbrio, querido. Ele quer Deus, mas quando Ele responde, qual é o preparo, como devemos nos comportar para que sintamos e amemos Deus em nosso culto? Existe isso, por favor? Todas as respostas condizem com o relacionamento do nosso próximo. Então não tem como cultuar se eu não tiver relacionamento com o meu próximo. Culto tem a ver com relacionamento. Relacionamento. Então quando eu falo mal do meu irmão, eu não estou cultuando. Eu não posso sentar na mesa da ceia para ceiar enquanto eu não peço perdão para o meu irmão. Uma coisa interessante, querido, que Caim, ele ofereceu a oferta a Deus, sim ou não? E Caim preparou a sua melhor oferta. Pensa numa ceia de Natal, estamos chegando perto do Natal aí. Pensa numa ceia de Natal preparada pela mãe, pela sogra, pela avó. Aquela ceia bonita, cheio de ornamentos, né? Tem lá, não sei o que coloca numa ceia de Natal. Para falar a verdade, eu nunca participei de uma ceia de Natal. Minha família nunca tivemos esse privilégio. Mas tem lá suas flores, suas coisas. Você que já percebeu sabe, aquela mesa linda, bonita. E aí vem Caim, aí vem Abel, desculpa, com uma ovelha arrastada pela orelha. Pegou lá no pasto a ovelha. Aí ele pega uma faca, corta o pescoço da ovelhinha, vê o sangue caindo. As pessoas olham para a oferta de Caim e iam pensar assim: nossa, que mesa linda que Caim preparou, olha que beleza. Aí vem Abel sangrando com a ovelha. A minha oferta aqui, põe lá, rasga, limpa, tira as tripas tudo da ovelhinha. Ai, que coisa esquisita, essa oferta não está bonita. Mas culto não tem a ver com estética, tem que a ver com entrega. Vou repetir: culto não tem a ver com estética, tem a ver com a entrega. Deus rejeitou a oferta bonita de Caim, mas aceitou a oferta sangrenta de Abel. Porque às vezes nós preparamos um ambiente bonito, cheio de ornamentos. Eu não estou dizendo que isso é errado. A estética não substitui a entrega. Não adianta ter cara bonita se por dentro está podre. Quem está aqui?
O equilíbrio cristão. Estou caminhando para o fim. O que ele olha para Deus, ele quer Deus, aí diz: você me quer? Ele responde: quero. Você quer minha presença? Quero. Então olhe para o lado, olhe para o próximo, cuide do seu irmão. Cuide do seu irmão. Porque quando eu olho para o meu irmão, quando eu cuido do meu irmão, eu estou atraindo a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. O valor do serviço na igreja. Ah, irmão, a maioria das vezes nós pensamos assim: eu fiz tanto e não me agradeceram, eu fiz tanto e não me honraram. E o Espírito me conduz a dizer a alguém nessa manhã: esqueça o bem que te fizeram, mas nunca esqueça o bem que você fez. Vou repetir: esqueça o bem que te fizeram, porque se você for alimentar isso, seu coração vai se encher de amargura. Ninguém me reconhece, ninguém me honra, ninguém lembra de mim, o pastor nem manda mensagem para mim. Ah, o pastor fala mais com A, com B, com C e não fala comigo. Amargura. Esqueça isso, querido, porque o seu culto não é para homens, é para Deus. E se Deus te usou um dia para abençoar alguém, não foi por você, foi por Deus. Então você agradeça a Deus e esqueça os homens. Você está aqui? Mas nunca se esqueça daquilo que as pessoas fizeram por você, porque isso te enche de gratidão. Seja grato. Lembre-se das pessoas que fizeram algo por você um dia. Agradeça. Ore por essas pessoas. O seu coração se encherá de alegria. Servir a Deus e aos irmãos. Fizeram mal a você, uma pergunta. Mas é você que escolhe se vão te tornar. Mas você que escolhe se vão te tornar tão mal quanto eles. Olha só, Judas fez mal para Jesus, sim ou não? Não. Por que não? Porque o que Judas fez foi para cumprir um propósito. Talvez as pessoas estão fazendo mal para você para cumprir um propósito, não para te derrubar. É questão de entendimento. Agora, se há pecado na sua vida, se conserte. Mas se há pessoas tentando te fazer mal, querido, fique tranquilo. Porque aquele que fere será ferido um dia, mas não por você. Quem é o seu justo juiz? É Deus. Pedro negou ao Senhor 3 vezes. E aí Jesus estava indo na praia e encontrou Pedro e falou: Senhor, meu amigão. Porque Jesus, que ele não estava preocupado com aquilo que fizeram contra ele, porque tudo que fizeram contra ele foi para cumprir o propósito. É necessário que eu vá para a cruz, é necessário que eu morra, para que muitos terão vida um dia. A comunhão com os irmãos. Talvez você não goste de serviço na igreja local e ainda diz assim: eu prefiro amizade com os ímpios. Você já ouviu isso? O povo lá de fora é mais crente que os de dentro. Assinado Satanás. É fácil você dizer, querido, é fácil você dizer que você prefere ter amizade com o ímpio. Sabe por quê? Porque se o ímpio te fazer mal, você exclui ele, você tira ele, você processa ele, você faz o que tem que fazer porque ele é ímpio. Ele não tem nenhum tipo de relacionamento com você. Mas quando é um irmão, o irmãozinho te fez mal, e você quer cultuar a Deus em paz, o que você tem que fazer? Pedir perdão. Você não pode processar o irmão, você não pode trazer injúrias para a vida dele. E aí você foi lá, tentou pedir perdão para ele, e aí o irmãozinho falou: some daqui, não quero ver sua cara. Aí você vai lá na igreja: fui lá pedir perdão, mas não deu certo. Então leva 2 testemunhas com você. Aí vai você e mais 2 testemunhas. Ô irmãozinho, a gente está aqui para tentar se reconciliar. Não quero saber de crente, vai embora. Aí você volta, tentando. Aí você leva para a igreja vai julgar isso. Ô fulaninho, você precisa se arrepender, rapaz. Já veio aqui 1, 2, 3, como é que é? Não quero saber. Então você agora se retire da igreja. É o que a Bíblia diz. E aí sim, toma a posição cabível. Mas até isso aconteceu, o Espírito Santo já agiu. É difícil? É, querido, não é fácil. Não é fácil se humilhar. Mas Deus fere quem Ele quer sarar.
Deus humilha quem Ele quer exaltar, e Deus arranca a máscara de quem Ele quer santificar. Aleluia, aleluia. O equilíbrio do amor. Então, o amor, no versículo 3, entra na tenda que não difama. Só entra na tenda quem não difama, quem não prejudica, quem não é caluniador. Aí vem para o versículo 4, entra na tenda da intimidade, cultua de verdade aqueles que desprezam os que têm conduta reprovável. O que é isso, pastor? É o amor. O que é isso? É a palavra. O que é isso? A Bíblia é a Bíblia. Não adianta apenas falar que tudo é amor, porque Deus é amor, sim ou não? Mas Ele é luz, Ele é fogo consumidor, Ele é juízo. Então para de romantizar o Evangelho, querido. Para de romantizar o Evangelho. Deus, Ele é um fogo consumidor, Ele é justo juiz. O amor sim é um atributo violento da parte de Deus, porque se não fosse o amor nós estaríamos aqui hoje. Mas Ele não é apenas o amor. Afastando-se dos falsos crentes. Então deixa eu ser mais claro. Denuncie os falsos pastores, denuncie os falsos pregadores, denuncie os falsos crentes. Se afasta desses falsos crentes. Só vou ler 2 versículos aqui para a gente caminhar para o fim. 1 Coríntios 5:9, Paulo falando à igreja de Coríntios: quando lhes escrevi, pedi que vocês não se misturassem com essas pessoas imorais. Versículo 11, ele piora a coisa ainda. O que eu quero dizer é que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, mas vive na imoralidade. Se diz irmão em Cristo, mas é ganancioso, é idólatra, é beberrão, é ladrão. E Paulo conclui: nem ao menos coma na mesa com eles. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado é o varão que não anda no segundo conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pregadores, mas a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele media de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada à beira do ribeiro, e dará os seus frutos na estação própria. Aleluia. Fique de pé, querido. Evite os hereges. O que é uma heresia? Heresia é falar aquilo que não está escrito na Bíblia, ou distorcer aquilo que está escrito e declarar como uma verdade. Tito capítulo 3 versículo 10 diz assim: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, ou seja, depois que esse homem foi corrigido 1 ou 2 vezes e ele não recebeu a exortação, bloqueia, para de seguir, manda sair da sua história e da sua vida, porque esse tipo de conduta vai te conduzir ao inferno. Eu vou para o final aqui, querido, que as horas se vão. Eu exorto com as considerações finais dizendo: corta aquela amizade hoje. Pede perdão para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para quem precisar pedir perdão. Quebra aliança com aquele político corrupto, quebra aliança com aquela prostituta que às vezes você fica vendo no Instagram, meu irmão. Quebra aliança com aquele adúltero. Não senta à mesa, não liga, não conversa. Você é luz, você é sal, você é do céu, você é de Deus, você é a nação santa, a igreja eleita, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, aonde o diabo não pode te tocar. Ele te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tenha vergonha do seu pecado, aprenda a cultuar a Deus e viva para Ele com todas as suas forças.